da Talentia em parceria com a Axia. Hoje vamos falar aqui um bocadinho da gestão orientada por competências e, portanto, vamos explorar, passar aqui por vários temas e vários intervenientes. Temos aqui especialistas que vão falar na aplicabilidade e mostrar-vos exemplos práticos e, portanto, não percamos mais tempo e vamos então dar início aqui ao webinar. Em termos de agenda, nós vamos fazer primeiro aqui, temos um espaço para boas-vindas e apresentações, do lado da Talentia e do lado da Axia. Depois vamos desenvolver aqui um bocadinho este desafio da escassez de competências, enquadrar, fazer um contexto para o webinar de hoje. E depois passamos então à gestão orientada por competências, onde vamos ver como pôr em prática e casos de uso. Teremos ainda um tempo para conclusões e questões da audiência, que eu convido a poderem ir partilhando connosco as vossas questões através do nosso chat e no final teremos aqui este tempo para responder às questões que vocês colocarão. Então, hoje temos aqui um painel recheado. Convido aqui os participantes a ligarem as suas câmaras e darem um bom dia à audiência. Temos o Pedro Amaro, que é o nosso manager da área de pré-venda da Talentia, e temos o César Areias, account manager da Axia, e a Mariana, que é consultora de software de recursos humanos também da Axia. Bom dia. Bom dia a todos. Desde já, muito obrigada à Axia por ter aceito o convite de partilhar aqui este tema connosco, partilhar o seu contributo e a sua experiência também com clientes a gerir modelos de desempenho e gestão de competências e talentos também nos seus clientes, e trazem aqui também um importe bastante útil e prático para o tema de hoje. Então, para quem não conhece a Talentia, nós somos um software, somos fabricantes de um software de recursos humanos, temos também outras soluções na área financeira, temos mais de 2.000 clientes por toda a Europa e não nos especificamos em nenhuma área de negócio, portanto conseguimos adaptar a nossa plataforma, que é bastante customizável, às várias realidades dos vários setores e, portanto, conseguimos dar resposta em qualquer área de negócio. Nossa plataforma tem dois objetivos muito claros. O primeiro é otimizar o desempenho do lado das equipas de recursos humanos, do lado do back-office, e ao mesmo tempo queremos também melhorar a experiência dos colaboradores, aqui já mais focado no cliente interno e na experiência de usabilidade da nossa ferramenta, que é bastante moderna e é responsiva, então pode ser usada em qualquer dispositivo móvel da mesma forma que é usada num computador. Portanto, temos esta plataforma que cobre o ciclo de vida do colaborador e os vários processos de recursos humanos e faz com que eles possam interagir uns com os outros e tirarmos informação bastante relevante com forte componente analítica e uma componente também de colaboração que existe na plataforma. E agora, peço ao César que apresente aqui um bocadinho da Axia. Obrigado, Lara. Bom dia a todos. Então, sou César Areias, sou account manager aqui da Axia. Gostaria então de fazer uma breve apresentação dos serviços que prestamos. A Axia é uma consultora tecnológica, temos escritórios em Lisboa e no Porto, e o nosso foco é efetivamente a área de recursos humanos. É o aumento da eficiência na gestão de recursos humanos, seja dentro do departamento de recursos humanos, bem como na relação com outros departamentos. Como é que nós nos organizamos numa óptica tecnológica? Temos uma equipa mais dedicada à área mais administrativa, estamos essencialmente a falar do payroll, e outra equipa dedicada mais à vertente da gestão de talento, e falamos, claro, da Talentia. Fazemos também alguns desenvolvimentos à medida e, por fim, quando necessário, incorporamos outras competências do nosso grupo de empresas para gerar mais valor acrescentado ao nível de outsourcing de payroll, processos, uma consultoria em recursos humanos, aqui representada pela SHL Portugal, implementação do RGPD, o canal de denúncia, e integração com relógios de ponto e analytics, como é o caso do Power BI. De uma forma resumida, nós somos então uma consultora tecnológica
implementamos soluções de gestão integrada de recursos humanos, seja a nível nacional e internacional. Agradeço, claro, este convite. Estamos aqui também presentes neste webinar, juntamente aqui com os nossos parceiros da Talento. E bom webinar para todos. Obrigado, Mara. Até já. Muito bem. Obrigada, César. Então, agora que passamos as apresentações, vamos então focar-nos um bocadinho neste desafio da escassez de competências. Então, contextualizando um bocadinho o tema deste webinar, vários estudos têm apontado para uma cada vez mais rápida mudança de competências associadas às várias funções. E por isso, a escassez de competências tem sido apontada como um desafio. Eu trago-vos aqui alguns dados, neste caso um estudo do World Economic Forum, que indica que 39% das competências dos colaboradores, portanto cerca de duas em cada 5 competências, vão ficar obsoletas ou vão ter necessidade de transformação até 2030. E embora este pareça ser um número bastante elevado, esta medida de instabilidade de competências tem abrandado ao longo do tempo. Eu posso indicar-vos que em 2023 o valor era de 44% e teve o seu pico em 2020, na sequência da pandemia, com 57%. E, portanto, estas competências estão realmente em mudança. Este abrandamento pode ser explicado por uma maior proporção crescente de colaboradores em formação, em requalificação e a apostar nas suas competências, obviamente, e mostra que o mercado está também a reagir a estas lacunas de competências que têm vindo a ser identificadas e a esta constante mudança em termos das competências em si e das necessidades para a função e para dar resposta ao negócio. No mesmo estudo, podemos ver que as lacunas de competências são categoricamente consideradas aqui a maior barreira à transformação dos negócios e 63% dos empregadores diz que esta é realmente uma barreira para os próximos 5 anos. Isto é um estudo para entre 2025 e 2030. E, portanto, de acordo com este cenário, temos aqui a posição dos empregadores que 85% dos empregadores entrevistados dizem a querer priorizar o upskill dos seus colaboradores, portanto é realmente aqui uma forte intenção de melhoria das competências dos seus colaboradores. 70% prevêem contratar pessoal com novas competências, portanto aqui também o foco na importância das competências e na necessidade de contratar para colmatar a necessidade interna de adaptação às competências novas, e 51% planeia transitar funcionários de funções em declínio para funções de crescimento. Portanto, querem apostar aqui na mobilidade interna e isso também é uma medida interessante para valorizar as competências que temos in-house, portanto, dentro da empresa. Ainda assim, 40% dos empregadores que participaram neste estudo pensa reduzir o número de colaboradores à medida que as competências se tornem menos relevantes. E, portanto, isto são indicadores que este é um tema muito fulcral e que necessita de atenção e de ação prioritária por parte tanto das organizações como dos departamentos de recursos humanos que têm de pôr em prática aqui estratégias para isso. E é isso que vamos tentar mostrar neste webinar, que existe uma mudança de abordagem em termos de aprendizagem e desenvolvimento. O mercado tem vindo a mostrar que a abordagem tradicional já não se adequa às necessidades em constante mudança das organizações. Por abordagem tradicional falo numa abordagem mais rígida, mais focada num plano de formação anual, por exemplo, onde há uma base em catálogo de cursos já pré-definidos e com conteúdos mais gerais. E, portanto, o que acontece nesta abordagem tradicional é que existe uma constante desatualização das competências. Portanto, este modelo é mais estático, mais rígido e não consegue dar resposta às necessidades e esta rápida mudança no mercado. O que é que este modelo faz? Não acompanha a evolução rápida das competências, nem envolve os colaboradores de forma a atender às suas necessidades individuais. E, portanto,
pode gerar aqui esta desatualização das competências. Na nova abordagem, portanto, nesta abordagem consideramos mais moderna e mais apropriada, é uma abordagem mais dinâmica, onde existe uma base em competências, portanto um foco mais nas competências e não em cursos, e conseguimos ter uma abordagem mais personalizada ao nível do colaborador e ao nível das reais necessidades para um colaborador e não mais gerais ou só da função. Portanto, para esta abordagem funcionar, precisamos de uma visibilidade das lacunas de competências e dos resultados da aprendizagem em tempo real. E isto só é possível com o apoio de tecnologia e da inteligência artificial generativa. Estes realmente podem ser os trunfos nesta nova abordagem de aprendizagem e desenvolvimento e com eles, com acesso a estas duas componentes, podemos tirar partido e conseguir chegar a um ponto onde seja mais fácil gerir as competências com base nesta nova abordagem. Portanto, temos a possibilidade de acelerar o processo de aprendizagem e desenvolvimento e, ao mesmo tempo, criar um processo que seja mais ágil, mais inteligente, adaptável às reais necessidades de cada colaborador e também aos objetivos organizacionais definidos. Portanto, com apoio na tecnologia e na inteligência artificial, conseguimos detectar automaticamente competências associadas a cada função e aos desempenhos que estão associados a cada colaborador. Portanto, temos aqui uma identificação do gap de competências para poder agir. Temos a possibilidade de criar planos personalizados, mas em escala, para formação e para desenvolvimento dos colaboradores. Também a utilização da inteligência artificial para gerir os conteúdos, portanto, para recomendar formação e para também ajudar a gerar conteúdos com o apoio do Departamento de Recursos Humanos que sejam rapidamente disponibilizados aos colaboradores e assim dar uma resposta rápida a uma lacuna identificada. Assim como é possível utilizar a inteligência artificial generativa para análises preditivas com previsões alimentadas por inteligência artificial que fazem sugestões de realocação e de mobilidade interna de uma forma rápida e eficiente. Portanto, e com isto, vamos mostrar-vos como é que vamos transformar o risco da lacuna de competências em crescimento, aliando esta nova abordagem à tecnologia, nomeadamente com a utilização do software da Talentia. Temos aqui o Theo, que é o nosso assistente virtual da nossa plataforma de recursos humanos e que ajuda em todos os pontos que eu referi no slide anterior e também a ter uma visão estratégica da força de trabalho, englobando não só áreas relacionadas aqui com a formação e com o desenvolvimento, mas outros processos de recursos humanos e outras funcionalidades na plataforma. Portanto, está disponível não só para os recursos humanos, mas também para o próprio colaborador, poder ter uma ajuda aqui em tempo real e poder também, do lado do back-office, ajudar a criar conteúdos e a ter uma visão mais completa daqui da força de trabalho. Então, trago-vos apenas mais um estudo, o estudo deste LinkedIn Learning Report, onde falamos um bocadinho do impacto no mercado da aposta no Learning and Development, portanto, na aposta nesta área de aprendizagem e desenvolvimento. Podemos ver que empresas com forte aposta nesta área têm uma retenção mais alta, portanto, cerca de 30% a 50% mais alta por investir nesta área de Learning and Development, e podemos ver também que a mobilidade interna pode aumentar a duração de um emprego em quase 2 vezes. Portanto, podemos praticamente duplicar o tempo de um colaborador na empresa se apostarmos em estratégias de mobilidade interna. Daí a importância da aposta neste tema e também na rapidez de atuação antes que um colaborador saia por desmotivação, poder dar-lhe uma oportunidade aqui de mobilidade interna. E, portanto, se estiverem já com vontade de pôr as mãos na massa, e temos o capítulo seguinte, que o Pedro e a Mariana vão mostrar-vos como pôr em prática esta nova abordagem e vão mostrar-vos casos práticos de utilização do software Talentia também para ajudar nesse sentido. Mariana, passo-te então a palavra. Antes de mais, bom dia a todos.
Passando então aqui para a parte mais teórica e depois colocarmos a parte prática também do Pedro, relativamente aqui à gestão orientada por competências. Como sabemos, nós vivemos numa era de transformação acelerada, onde os avanços tecnológicos, a automatização de processos e a digitalização redefinem continuamente o nosso método de trabalho. Este cenário, embora repleto de muitas oportunidades, também coloca um desafio muito elevado relativamente aqui à escassez de competências. As competências que antes se mantinham relevantes por décadas, hoje têm um ciclo de vida muito mais curto. Isto provoca 3 grandes consequências. Primeiro, exige aqui uma constante adaptação de profissionais e organizações para acompanhar a velocidade das mudanças. Segundo, o custo para atrair e reter talentos aumenta significativamente à medida que a procura por perfis qualificados sobrepõe a oferta. E, por fim, cresce a necessidade de requalificação contínua. Portanto, neste momento não basta contratar talentos, é preciso investir de forma contínua no desenvolvimento das pessoas. E é neste contexto que se torna essencial alinhar o desenvolvimento dos colaboradores às competências estratégicas da organização. É aqui que entra a gestão baseada em competências, um modelo que coloca as competências no centro da estratégia, permitindo alinhar, portanto, o talento, os objetivos e os resultados. Para reforçar aqui a importância de adotar este modelo, um estudo da Society for Human Resource Management demonstrou impactos bastante significativos nas organizações que implementaram este novo modelo. Um estudo apresentou então aqui um aumento de 30% no envolvimento dos colaboradores, uma vez que estes passaram a sentir mais valorizados e reconhecidos na própria organização. Uma redução de 15% na rotatividade, sinalizando, portanto, uma maior estabilidade e satisfação dos próprios colaboradores, e também um crescimento de 25% na retenção de talentos, minimizando a perda de profissionais-chave. Estes números mostram, então, que uma abordagem centrada nas competências não só melhora a performance, como também fortalece a cultura e o compromisso dos colaboradores com a organização. Além do envolvimento e da retenção, outros estudos destacam benefícios diretamente relacionados ao desempenho das organizações. Este estudo apresenta um conjunto de empresas que adotaram, então, este novo modelo de gestão. Estas empresas relataram um aumento de 35% no desempenho dos colaboradores em apenas 12 meses, também um aumento de 40% nas promoções internas e mobilidades entre funções, uma redução de 25% no tempo necessário para a integração e formação e ainda um aumento de 22% no envolvimento e na retenção dos colaboradores. Portanto, estes resultados evidenciam, como já tínhamos dito, que a gestão por competências não é apenas uma tendência, mas uma estratégia eficaz com um impacto mensurável e concreto. Desta forma, a implementação de um modelo de gestão baseada em competências assenta em 4 pilares fundamentais. O mapeamento das competências, que consiste em identificar de forma estruturada as competências indispensáveis para a organização, para cada função e para cada colaborador. Deste modo, é possível visualizar de uma forma ampla o que é necessário para manter uma organização eficiente. Após esse mapeamento, é essencial proceder então a uma avaliação e análise dos resultados, de forma a comparar os perfis atuais dos colaboradores com os requisitos definidos ao nível da função. Assim, é possível identificar as lacunas e os pontos fortes em termos de competências. Após a realização do diagnóstico de competências, são então definidas as ações mais assertivas para o bom funcionamento da função. É aqui que se deve relacionar as aprendizagens às lacunas individuais das competências. E, por fim, mais do que concluir formações, é preciso acompanhar este progresso e medir o impacto nas competências e nos resultados de negócio. E é aqui que a inteligência artificial pode ser uma aliada, ajustando, portanto, planos de forma dinâmica e personalizada. Apesar dos inúmeros benefícios apresentados, a implementação de um modelo de gestão por competências traz consigo aqui alguns desafios. Entre os mais comuns, temos a definição de competências relevantes e mensuráveis, a necessidade de manter todas as estruturas atualizadas, a formação dos gestores e das equipas de recursos humanos para aplicar o modelo de uma forma eficiente
e a importância de garantir a justiça na avaliação de competências e evitar o enviesamento nessas avaliações. Para superar então estes obstáculos, os especialistas recomendam uma abordagem faseada. E é aqui que então que entra as plataformas de recursos humanos, neste caso o Talentia, que vai permitir então aqui contar com facilitadores estratégicos que apoiam e sustentam esta transformação organizacional. O primeiro passo na gestão baseada em competências é a construção de um inventário de competências por função. Isto significa mapear de forma estruturada os conhecimentos, capacidades e comportamentos necessários para cada uma das funções na organização. Esta base permite, portanto, alinhar as expectativas de desempenho com os objetivos estratégicos das empresas. Aqui a tecnologia, nomeadamente a inteligência artificial, pode apoiar este processo ao identificar padrões e sugerir competências-chave. Um inventário bem elaborado traz clareza, consistência e objetividade à gestão de pessoas. Vou agora passar a palavra ao Pedro, que nos vai mostrar então como é que a plataforma Talentia, com o apoio da inteligência artificial, pode facilitar este mapeamento de competências de forma eficiente e inteligente. Bem, então, bom dia a todos. Aqui, passando um bocadinho aqui para a parte prática, no fundo, aquilo que o Talentia vai permitir configurar, okay? Desde, neste caso, a criação do catálogo de competências, fazendo este inventário, não só o catálogo de competências, mas também depois associar essas mesmas competências às funções. Neste caso, um catálogo de competências que pode ser gerado automaticamente através do assistente virtual e, claro, com ligação à inteligência artificial. Que eu aqui, e utilizando aqui o nosso assistente virtual, o Theo, eu aqui vou solicitar que ele gere ou gira as competências para uma determinada função. Okay? Eu vou lhe dizer, pretendo, para uma função de assistente de recursos humanos, e aquilo que ele vai fazer é interagir com o utilizador e dizer então, onde é que pretende guardar esta informação. Então, eu digo que pretendo guardar neste catálogo de novas competências e, automaticamente, ele vai-me gerar essas mesmas competências. Estas competências, elas são geradas e também a própria competência vai, para além de uma descrição resumida, ele vai poder ter aqui uma descrição adicional que depois poderá ser utilizada durante o processo de avaliação para uma melhor identificação dessa competência. Isto numa primeira fase. Numa segunda fase, então, podermos configurar a função, definir a função, onde vamos novamente poder utilizar o assistente virtual, por exemplo, para nos dar a descrição desta função. Eu aqui vou identificar qual a função que pretendo, okay? E automaticamente ele vai me dar essa informação. Sendo o assistente virtual aqui interativo, eu vou ter a possibilidade, após ele me dar o resultado, eu vou ter a possibilidade de dizer se gostei dessa informação, se não gostei, e posso, no fundo, abrir todo este detalhe e copiar esta informação diretamente para dentro da descrição da função. Okay? Para além da descrição da função, na própria função, nós vamos poder identificar atributos. Okay? Quer sejam atributos relacionados com os níveis associados às categorias, quer sobre os termos de utilização, mas também relacionados com as habilitações e as próprias competências. As competências que estão associadas à função. E também os vários níveis. Associado também à função, podemos ter os níveis de proeficiência. No fundo, identificar quais são as competências pelas quais esta função vai ser avaliada, os colaboradores em si, e depois poder, por função, identificar, com base nos valores da escala, identificar qual é que é o meu nível de proeficiência. Depois de toda esta configuração, então, eu vou ter este gráfico de aranha. Isto num primeiro passo. Outra possibilidade é através das grelhas de competências, que não é mais do que
agrupar competências com um determinado nome, por exemplo, aqui uma área de negócio, em que eu crio esta grelha, identifico quais são as competências e tenho depois a possibilidade de definir os pesos de cada uma das competências para esta grelha. Por último, configurar também por cada uma das competências e com base nos valores da escala, identificar comportamentos, que basicamente depois irão ser apresentados durante o processo de avaliação, onde apoia o avaliador e o próprio avaliado. Com o inventário definido, passamos então à fase das avaliações das competências, cujo objetivo é identificar as lacunas entre as competências exigidas e as atualmente demonstradas pelos colaboradores. Estas avaliações podem ser conduzidas com o apoio de ferramentas digitais e de inteligência artificial, garantindo aqui o maior rigor e imparcialidade. Para além disso, avaliar as competências permite à organização conhecer melhor o seu capital humano, orientar, por isso, também planos de desenvolvimento e apoiar em decisões mais justas relativamente, por exemplo, aqui a progressões, a promoções e também a ações de formação. Pedro, passo novamente a palavra para nos demonstrar então aqui como é que o Talentia pode ser utilizado para realizar estas avaliações com o apoio também à inteligência artificial. Sim, claro. Okay. Pronto, então aqui neste caso, como recursos humanos e tendo um processo de avaliação a decorrer ou já concluído, os recursos humanos vão, para além de poderem aceder aos históricos de avaliação, e aqui quando falo de recursos humanos podemos também falar nos managers. Os managers também têm esta capacidade. Então aqui posso ver todo o histórico de avaliação com um resumo dos resultados das avaliações por cada uma das componentes e ter um conjunto das avaliações, okay, que estejam ainda em rascunho ou então que estejam submetidas. Pegando aqui numa das avaliações que está submetida, os recursos humanos e o manager conseguem ver a própria ficha de avaliação, os seus resultados, quer por cada uma das componentes, quer o desempenho, a avaliação final, e também consegue analisar todos os items, as competências, como elas foram avaliadas. Depois, com o recurso ao assistente virtual, ao TEO, ter a possibilidade de ele fazer uma leitura, não só de competências, mas também de objetivos e de outras áreas, mas ele poder-me fazer o resumo desta informação. E, claro, eu ter uma noção que, para esta colaboradora, em termos de resultados finais, em termos de competências, de objetivos, aspirações de carreira, melhorias, tudo aquilo que foi avaliado e tudo aquilo que está inserido dentro da ficha de avaliação, nós conseguimos ter esse resumo. Para além disso, termos também dados sobre, ou algumas recomendações e uma pequena conclusão desta análise. Ter também a possibilidade de, com base no tal nível de proeficiência que foi definido para esta função, termos este gráfico de adequação à função, um gráfico de aranha, que me permite ver a azul qual o nível esperado e a rosa qual o resultado da avaliação e assim podermos ter uma comparação entre aquilo que era esperado versus aquilo que foi a avaliação propriamente dita do colaborador. Depois então de identificada estas lacunas, é possível avançarmos para a fase da recomendação das formações. Em vez de apostarmos em planos de formação gerais, a gestão baseada em competências permite direcionar os investimentos em formação para as necessidades reais de cada colaborador. Desta forma, com o acesso à inteligência artificial, é possível recomendar sessões de formação alinhadas com as funções atuais e com os objetivos de carreira de cada colaborador. Isto promove um desenvolvimento mais eficaz, focado e com um retorno direto para a organização e para os colaboradores. Vamos agora ver então com o Pedro como é que o Talentia nos pode ajudar nesta recomendação de formações baseadas nas lacunas das competências. E, novamente, com base na avaliação, no histórico de avaliação, na ficha de avaliação do colaborador, nós podemos aceder ao assistente virtual e há alguns pontos que já estão pré-definidos, mas aqui eu perguntar diretamente ao nosso assistente virtual que cursos são recomendados para
para esta colaboradora. E aqui, com base numa análise dos resultados das avaliações e com base também numa configuração que é feita associada aos vários cursos de formação existentes no Talento, conseguimos detectar e apresentar essas sugestões de formação. Okay? Esta análise ela pode ser feita pelos managers, o que vai apoiar o manager a, no fundo, fazer e gerir e gerindo as formações dos seus colaboradores, mas também pode ser feita pelos recursos humanos. Passando agora então para os painéis visuais, que são uma ferramenta aqui fundamental para podermos monitorizar as competências e a prontidão da força de trabalho. Estes painéis reúnem dados não só sobre as competências, mas também sobre formações e desempenho dos colaboradores, permitindo assim aos gestores e às equipas de recursos humanos uma visão mais clara e atualizada da capacidade dos seus colaboradores. Esta abordagem facilita então nas decisões estratégicas, como por exemplo a mobilidade interna, a sucessão ou a necessidade de recrutamento externo. Além disso, permite também atuar de forma proativa na gestão de talentos e no desenvolvimento das equipas. Então, e associado ao planeamento estratégico da força de trabalho, nós podemos ter aqui um dashboard onde fazemos uma análise da escassez de competências. No fundo, aqui nós vamos relacionar várias áreas do talento, a formação, a avaliação e também o talento. Okay? Todo este dashboard ele pode ser filtrado e todos estes dashboards, neste caso este dashboard de análise de escassez de competências, pode ser configurado e podemos adaptar àquilo que é a realidade e os vários modelos da empresa. Isto é um exemplo daquilo que é possível apresentar. Okay? Depois, posso filtrar para um determinado período, posso filtrar também para uma determinada função, em que depois vou ter este dashboard com toda essa informação. Onde posso ter um radar com a adequação à função, posso ter também, fazer aqui uma análise de riscos com a escassez de competências que podem ir sendo registadas. Neste gráfico, ter a possibilidade de ver por cada uma das competências quais os valores e os níveis foram atingidos, ter uma grelha, ter este mapa com grelha de competências por colaborador, por competência, aqueles que estão avaliados acima ou dentro daquilo que é o expectável e aqueles que estão abaixo do que é e do que foi definido nos níveis de proficiência. Aqui nesta tabela, neste gráfico, nesta lista de dados da classificação da adequação à função, eu poder ver por função os colaboradores e os resultados dessas mesmas avaliações. Por último, neste mapa da grelha de competências associado a uma função, eu tenho a possibilidade de, para uma determinada função, analisar os colaboradores que estão nessa função e ver para cada uma das competências, ver as suas avaliações. Okay? Numa primeira análise, eu vou ver quem está dentro do esperado e que estão a desempenhar essa função. Numa segunda análise, então, eu posso ver pessoas que estão a ser avaliadas pelas mesmas competências e que têm avaliações positivas em relação a cada uma delas. E, claro, aqui podermos também, depois, eventualmente, se for o caso disso, poder trabalhar a mobilidade interna e sugerir, por exemplo, este colaborador para um grupo de talento ou para um plano de sucessão. Por último, ter a possibilidade de identificar as formações recomendadas. Com base em todas estas análises, nós podermos obter informação por colaborador quais as formações que estão recomendadas, também associadas a cada uma destas competências e, claro, associado a cada um dos cursos que estão identificados nessas mesmas competências. Por fim, a gestão baseada em competências permite estruturar o planeamento de carreira de forma mais transparente e orientada. Desta forma, os colaboradores passam também a conhecer os requisitos para evoluírem na organização e podem planear o seu próprio crescimento profissional
com base em critérios específicos. Para a empresa, isto significa uma maior retenção de talento, uma motivação e um alinhamento entre os objetivos individuais e também os da organização. O desenvolvimento de carreira deixa, portanto, de ser algo informal para se tornar um processo estratégico apoiado em dados e competências reais. Neste caso, e aqui novamente como recursos humanos, podemos fazer esta análise de talento. Podemos obter ali a matriz de talento, onde temos as duas vertentes, potencial versus desempenho, aquilo que foi avaliado pelos avaliadores ao longo do ano, e a partir daqui podermos filtrar a informação por exemplo, por função ou por tags. Neste caso, filtrei por tags, com pessoas de interesse, poder depois, a partir daqui, poder aceder à ficha do colaborador e, fazendo ou tendo já uma análise feita, poder associar este colaborador a um grupo de talento. Grupos de talentos estes que estão configurados e são criados, associados ao módulo de talento, e associado a cada grupo de talento podemos ter atividades que podem ser, por exemplo, de formação. Uma outra área, neste caso, um perfil de talento do colaborador. Nós temos aqui uma visão de 360, onde eu posso analisar dados sobre avaliação, sobre a formação, sobre ausências, atividades individuais e também dados que estejam relacionados com grupos de talento ou planos de sucessão. Ter também a possibilidade de ver e de analisar feedbacks que tenham sido dados a este colaborador, feedbacks depois, mais à frente já vamos detalhar um bocadinho sobre estes feedbacks. Okay? Ter também a possibilidade, como recursos humanos e também como manager, de compartilhar esta informação. O compartilhar esta informação vai permitir que eu, como recursos humanos, vou identifico este colaborador e quero partilhar esta informação com, por exemplo, o manager deste colaborador. Então, eu inicio a minha conversa, identifico quem são as pessoas com quem eu vou ter esta conversa, tenho um conteúdo já associado, que é o meu perfil de talento, posso anexar documentos e depois, ao publicar esta conversa, automaticamente o manager vai receber essa informação. Numa outra área, e aqui já ligada com a área da sucessão, ter a possibilidade, através do organograma, eu poder analisar já, com base em requisitos que foram construídos dentro do próprio plano de sucessão, ter a possibilidade de analisar no organograma quem é que pode suceder a quem são os candidatos, para suceder a determinadas posições, a determinadas pessoas, identificando automaticamente os níveis de prontidão. Estes níveis de prontidão, eles são associados, são definidos com base nas componentes de avaliação. Como já referimos, as competências não são estáticas, evoluem consoante aqui o mercado e a própria estratégia da organização. Por isso, é fundamental utilizarmos aqui ferramentas dinâmicas, como por exemplo questionários, um feedback 360 contínuo e também sistemas de evidência de competências que refletem então a realidade da organização. Os questionários permitem mapear as percepções sobre as competências atuais, identificar as lacunas e recolher avaliações que podem depois ser comparadas com as visões dos próprios managers. Aqui é um ponto de partida então para alinharmos as expectativas e as percepções reais da organização. Depois o feedback 360, neste caso em tempo real e com a evidência de competências, pode recolher a opinião dos vários colegas de equipa, das próprias chefias ou até de clientes internos e externos, oferecendo, portanto, uma visão mais completa de como é que as competências são efetivamente demonstradas no dia a dia. Por ser contínuo e em tempo real, torna-se depois mais ágil e evita depender de avaliações anuais que muitas vezes ficam desatualizadas. Com base neste feedback 360, é possível termos aqui
um portfólio vivo de competências, que se chamam então aqui os sistemas de evidência de competências. No fundo, este tipo de abordagem transforma a gestão por competências num sistema dinâmico e em constante movimento. Pedro, passo-te agora a palavra para mostrar então como é que é possível realizar este feedback em tempo real. Para cada um destes pontos, e começando pela construção do questionário, novamente, utilizando o nosso TEL, o nosso assistente virtual, ele pode nos ajudar a construir um questionário. Neste caso, é um questionário para recolher as reações dos colaboradores relativamente a oportunidades de carreira, mas podemos ter vários, e podem ser, no fundo, definidos vários temas e podem ser aqui escritos vários temas, várias temáticas para a construção deste questionário. Este questionário ele pode ser um questionário que depois é submetido para todos os colaboradores ou para um grupo de colaboradores. Okay? Neste caso, já tenho o meu questionário construído, tenho as questões e tenho depois a possibilidade de fazer uma pré-visualização destas mesmas questões e submeter para os colaboradores. Numa segunda fase, no segundo ponto de feedback 360, utilizar, por exemplo, o módulo de feedback, em que, aqui, neste caso, temos vários tipos de comentários. Vou iniciar por fazer uma atribuição de uma competência, em que o colaborador entra no seu portal, seleciona um determinado colaborador com quem teve alguma relação profissional, neste caso, numa apresentação, por exemplo, e automaticamente ele acede ao talento, em qualquer momento, acede ao talento e faz uma atribuição de uma competência, neste caso, comunicação comercial. Estes tipos de feedbacks podem ser também configurados em termos da própria visibilidade. Okay? Ao atribuir o feedback, e eu aqui atribuindo o feedback está visível para todos os colaboradores, automaticamente todos os colaboradores vão ter esta informação. Utilizando um tipo de comentário de avaliar uma competência, então nós vamos ter uma lista, a nossa lista de competências que nós criámos no início, onde o colaborador chega, identifica a competência, avalia essa competência e tem depois este feedback, este comentário num portal, num mural de feedback. No segundo caso, na avaliação, eu tenho identificado o colaborador que pode ver e o manager. Okay? No primeiro caso que eu utilizei, então está visível para todos os colaboradores. Tudo isto, todos estes feedbacks, eles podem ser consultados não só pelo colaborador, okay? Aqui no portal do colaborador, ele tem aqui informação dos vários feedbacks recebidos, qual o tipo de feedback, qual o comentário que foi feito, qual a avaliação, mas também os próprios recursos humanos e o próprio manager também pode aceder a estes feedbacks. E ao aceder a estes feedbacks pode, no fundo, ajudar a ter uma percepção sobre aquele colaborador específico e depois ter também, ou poder também fazer a avaliação também com base nestes inputs que vão sendo dados ao longo do ano. Aqui neste caso, de uma forma mais gráfica, o colaborador poder aceder ao seu histórico dos feedbacks, ter ali gráficos com feedbacks enviados, feedbacks recebidos, feedbacks por tipo, e poder consultar essa informação. Okay? Em termos práticos, seria isso. Agora, se palavra à Lara para as conclusões. Ok, muito obrigada, Pedro. Então, em jeito de conclusão, vamos passar aqui por alguns tópicos que já foram referidos e que vale a pena reforçar. Vimos que as lacunas de competências não são apenas um problema de talento, mas podem ser um risco para o negócio. E vimos também que o modelo de gestão baseado em competências e suportado por tecnologia é realmente o mais adequado à realidade atual de constante mudança em que vivemos e de forma a combater a desatualização das competências. Vimos que a mudança desta abordagem para uma abordagem mais dinâmica traz vários benefícios, tanto para os colaboradores como para as organizações,
Em termos dos colaboradores, há uma maior valorização da individualidade e do reconhecimento dos talentos. Há uma descoberta de competências que possam estar ocultas e que possam, desta forma, através das ferramentas de inteligência artificial e tecnológicas que vimos, possam ser identificadas. Há uma maior autonomia no percurso de crescimento e uma maior transparência, assim como aumentam as oportunidades de mobilidade interna com base nas competências. Para as organizações também existem benefícios, a otimização dos investimentos em formação, a capacidade reforçada para responder a mudanças no mercado, portanto, a rapidez com que podemos dar resposta às lacunas de competências traz aqui esta capacidade, e a maximização do capital humano interno antes de recorrer ao mercado externo, aqui com a intenção de fazermos mobilidade interna e podermos aqui utilizar o talento que já está dentro de portas para colmatar necessidades de negócio. Salvaguardo também aqui a opinião dos nossos especialistas, que recomendaram esta abordagem por fases. Primeiro, a utilização do inventário de competências externas ou pré-construídas como base. Depois, a questão do alinhamento das competências com a estratégia e cultura do negócio. E também o aproveitamento da tecnologia para otimizar a adoção e a gestão do modelo. Portanto, está aqui o nosso Theo, que no fundo também fez parte um bocadinho do nosso webinar de hoje. Deixamos aqui então um espaço para questões da audiência, que eu vou ver aqui se temos alguma questão. Não temos nenhuma questão, o que espero que seja indicador de que a mensagem passou com clareza e possa haver desse lado também alguma intenção de iniciativa de adaptar aqui o seu modelo de Learning and Development a esta nova abordagem mais dinâmica. Se necessitarem de ajuda ou de algum tipo de apoio, com certeza a Talentia e a Ásia estarão aqui disponíveis para ajudar qualquer cliente neste desafio, certo? Claro, muito obrigado. Boa. Então, resta-me agradecer a todos os participantes. Muito obrigada pelo vosso envolvimento e pela informação preciosa que disponibilizaram aqui hoje aos nossos assistentes. Estão também aqui as redes sociais, tanto do lado da Talentia como da Ásia, para poderem seguir e acompanhar todas as novidades na área de recursos humanos, assim como próximos webinars que possam existir sobre outras temáticas que existam atualmente. Temos aqui uma pergunta, pergunta de se o PowerPoint será enviado. Será enviada a gravação do webinar a todos os participantes para poderem rever a informação sempre que conveniente. E, portanto, sem mais, resta-me agradecer novamente e desejar-vos um bom fim de semana e até ao próximo webinar. Boa semana, obrigado. Bom dia, obrigado. Obrigada.